caso particular. Então, eu notei essa questão do teste do hiperboloide, né? Hiperboloide de uma folha, uma coisa mais ou menos assim, e ele pode ser construído. Para fazer, você pega um alemão, um aro de basquete, assim, outro aro de basquete, bota vareta, depois torce um pouco e você começa a ver o hiperboloide. E é interessante que isso... O hiperboloide, assim, ele tem uma equação padrão, aí você bota Z aqui, R aqui, se é hiperboloide de revolução, significa que você tem uma invariância aqui por rotações. Então, o que você tem é uma hipérbole assim que rodou. Você não precisa dos dois ramos. E isso daqui é uma coisa do tipo, né, como se fosse x2 sobre A2 mais y2 sobre D2, só que menos. Né? Então R2 sobre A2 menos E2 sobre D2 igual a 1. Isso aqui é x2 mais y2 sobre A2 menos E2. Vou botar C2 aqui, igual a 1. E aí você tem uma coisa assim, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 menos E2 sobre C2 igual a 1. Mas isso é porque é de revolução. Se você fizer uma mudança de escala em cada eixo, esse que eu botei o B2 aqui seria A2. Né? Mas aí esses caras se desvinculam. E você fica aqui com um B2. Hã? Aqui é o plano XY. Então, eu vou seccionar o plano XY por um plano vertical, passando pelo eixo do Z. Então, tem o eixo do Z, e aí eu cortei numa reta que esse R aqui é a distância de cada ponto à origem. Está aqui. Então, está aqui o plano XY, o eixo do Z. Se você passar um plano contendo o eixo do Z, ele vai ficar perpendicular a esse plano aqui e vai cortar o eixo do Z numa reta. Se eu medir a distância nessa reta, eu vou ter, está aqui o XY, aí cortei por uma reta aqui e eu chamo de R esse tamanho aqui, que é R é igual a raiz de x2 mais y2. Eu posso pensar o menos R para cá, mas eu só preciso, na verdade, do lado de cá. Então, quando eu pensar o R2, ele é x2 mais y2. Então, eu pego esse negócio aqui e boto aqui assim. XY está aqui é o plano XY. Tá? Esse plano aqui, está aqui o Z. Aí eu boto esse plano aqui assim. Sou eu que estou fazendo. E aqui está o eixo do Z. E aí R é essa distância daqui até aqui. E aí eu boto uma hipérbole aqui assim. Bonitinho. Então, esse intervalo é como se fosse o X e isso fosse o Y. Não, se eu estiver olhando de cima, não, porque a hipérbole está aqui, né?
Se eu olhar de cima, eu vou ver um buraco aqui no meio. Tá certo? Eu tenho o hiperboloide que vai abrindo assim, eu estou olhando assim, eu estou olhando um buraco no meio, que é esse pedaço aqui. Olhar de cima, olhar aqui. Isso aqui girou. Quando gira, eu tenho uma coisa assim. Esse é o girado, isso aqui é a seção vertical e a seção horizontal. O importante é que na vertical eu tenho uma hipérbole, secciono verticalmente. E ela tem uma equação assim. Depois que eu organizei, normalizei as coisas, né, porque eu posso pensar assim, eu tenho uma coisa do segundo grau, ax2 mais by2 mais cz2 mais 2dxy mais 2fxz mais 2fyz mais gx mais hy mais iz mais j igual a zero. Aí eu mudei meu sistema de coordenadas, remexi e caí numa coisa que só tem alfa x2 mais beta y2 mais gama z2 mais alguma coisa aqui, delta, igual a zero. Aí eu passo esse delta para o lado de lá e tal, e eu fico com x2 sobre alguma coisa aqui, mais y2 sobre alguma coisa aqui, mais z2 sobre alguma coisa aqui, igual a 1. Tá? Supondo que esse cara aqui é diferente de zero, e que esses caras são diferentes de zero. Aqui, o que importa são os sinais dessas coisas que vão estar aqui embaixo. Então, se eu tiver dois positivos e um negativo, eu estou numa situação assim. Em que eu posso, né, aqui eu posso, vamos dizer, como aqui eu não veio de revolução, tem um B2 aqui. Então, os dois positivos eu penso que são x e y, o negativo é z, então tem A2, B2, C2 aqui. Agora eu posso fazer a mudança de escala nos eixos, que significa fazer uma transformação linear. Quer dizer, o meu hiperboloide que eu tenho aqui não é de revolução, eu não tenho esse igual a esse. Mas eu posso simplesmente dizer, não, eu vou mudar a escala, por exemplo, mudar só para igualar esses dois caras aqui. Aí eu vou ficar com uma coisa com essa origem assim. Posso fazer até mais, eu posso fazer, eu posso fazer x sobre A é o x agora, y sobre B é o y, e z sobre C é o z, e ficar com uma coisa do tipo x2 mais y2 menos z2 igual a 1. Isso são transformações lineares. Né? Vão mudar a geometria. Mas uma coisa não muda. Retas viram retas. Então, se eu provar que isso aqui é feito de retas, quando eu desfizer essa mudança para chegar aqui, vamos ver, vou botar aqui A2 mais B2. Posso desfazer a transformação linear e voltar para cá. As retas que estavam dentro desse hiperboloide aqui, tá certo? Eu tenho um ponto desse hiperboloide, eu aproveito dele e passo um par de retas. Quando eu desfizer a transformação linear, esse par de retas vira um par de retas que vai estar dentro desse aqui. Cada ponto aqui.
Então eu só tenho que provar esse caso aqui já é uma ajuda. E um alento, porque realmente a experiência de fazer o negócio lá funciona e tal. Você pode vir pela geometria e ver isso. Mas a gente pode fazer, eu não sei, estou fazendo a igual mesmo. Então, a gente pode supor que depois de mudanças de coordenadas dadas por transformações lineares, o meu negócio ficou uma coisa assim, x2 mais y2 menos e2 igual a 1. E agora eu quero provar que por cada ponto disso aqui passa um par de retas. Faria o seguinte, pega um ponto aqui, ABC, com A2 mais B2, menos, vamos escrever assim primeiro, igual a 1. Então, é um ponto. Agora, por esse ponto, eu posso passar. Oi. Assim, eu lembro dessa questão na prova que eu demonstrei da seguinte forma. Eu peguei o ponto que a hiperboloide está exatamente no meio aqui, aí peguei esse x e fui ampliando ele até chegar no ponto que ele toca essa cintura. E aí eu demonstrei que se você faz um corte vertical aqui, ele vai gerando os hiperboloides até que ele esteja gerando para duas retas nesse ponto aqui específico. E aí chegou numa equação de reta aqui e numa equação de reta aqui. E aí você consegue cobrir 100% do hiperboloide com essas duplas de retas, sempre com uma inclinação positiva e uma inclinação negativa girando com coordenadas polares aqui. Como isso vai cobrir todo o hiperboloide em todos os pontos, isso significa que se eu pego um ponto qualquer do hiperboloide, vai ter uma reta de inclinação positiva, né, considerando lá o plano que está cortando aqui na vertical e ele girando, vai ter uma reta de inclinação positiva e uma reta de inclinação negativa, porque você gera todos os pontos do hiperboloide com essas duas retas que você fica girando. Com cada uma delas. Peraí, eu não entendi como é que foi você. Você pega esse cara um ponto aqui. Não, é o seguinte, eu provei que se eu pego aquele ponto mais esse ponto aí, eu vou ter duas retas nele, e que isso acontece em todo esse círculo dessa cintura. Você consegue chegar no hiperboloide inteiro em todo o círculo dessa cintura. E sempre tem uma reta com uma inclinação positiva em relação a esse plano cortante e uma reta com inclinação negativa. E como cobre o hiperboloide inteiro, qualquer ponto do hiperboloide vai ter pelo menos uma dessas retas passando em inclinação positiva ou uma reta dessas passando com inclinação negativa. Como é que você provou isso? Você veio? Eu fiz um corte, eu peguei... Pegou aqui? Isso, eu fiz esse corte. Aí eu fui aproximando essa reta vertical, até chegar na tangente. E aí, quando chega nessa tangente, as hipérboles que estão formando esse hiperboloide ficam duas retas. Certo? Que são as retas que a gente está procurando. E aí, se você gira como o hiperboloide é simétrico radialmente, você gira tudo, essas retas vão cobrir o hiperboloide inteiro. Então, por todo ponto, vai passar pelo menos duas retas. Porque eu estou cobrindo o hiperboloide inteiro. Mesmo que o modelo, como é que eu posso dizer? Você demonstrou que cobre o hiperboloide inteiro como? Como é que você mostrou que cada ponto do hiperboloide... Você pega o hiperboloide que está aqui, você olha ele por cima. Sim. E aí ele é simétrico radialmente. Então, se eu peguei um X e eu provei para esse X aqui, que tem duas retas nele,
Se eu pegar e girar esse ângulo aqui, vai ser o mesmo problema, só que com outro ângulo. No mesmo Z. Hã? É, no mesmo Z. Essa cintura aí, girar a cintura. Sim, mas você gira assim. Eu não sei, imagina assim, quer dizer, você vai pegar a reta, quando você gira, essa reta gira. Sim, as duas E retas. vai fazendo uma superfície. Exatamente, só que você vai cobrir o hiperboloide inteiro, porque qualquer que seja esse ângulo de giro, o problema é exatamente o mesmo que o hiperboloide simétrico. A objeção seria, será que, vamos dizer, esses pontos, essa superfície que você faz é outra? Ela é feita de pontos de hiperboloide, ela poderia ter. Se ela é outra. Não, sim, eu estou fazendo o advogado do diabo. Que estão no hiperboloide. Sim, pois é, ela está toda contida no Você hiperboloide. garante que está toda. Mas como que eu vou ter uma outra superfície que está contida dentro de uma superfície, só que. Porque assim, é complicado. Não é complicado, eu não estou conseguindo explicar. Não, tudo bem. Vamos ver, você pode, acho que você pode argumentar que a cada altura que você vai ter um círculo só. Então, como vamos dizer, essa reta vai varrer esse círculo. Sim. Vamos ver, um argumento, vamos dizer, para você garantir que agora que essa reta que vai. É que tem a relação de continência, né? Essa superfície que é gerada por essas retas, ela está contida no hiperboloide. Sim. Só que o hiperboloide também está contido nessa superfície. Então ele só pode ser. Não, isso não está claro para mim, porque é justamente isso que tem que ser demonstrado. Mas eu acho que esse argumento que eu falei aqui está razoável. Não, eu escrevi. Paulo, acho que está razoável no seguinte sentido. Se você fizer um corte vertical aqui, você vai ter um círculo. Sim. Dado pela equação, você fixa os eixos, x2 mais y2 igual a 1 mais z2, tem um círculo. Quando você pega na altura z, a sua reta passa na altura z. Então, quando ela gira, ela produz um círculo na altura z. Como não tem dois, é o mesmo. Então, cada ponto está no círculo. Mas acho que não, tá beleza. E aí você vamos dizer, com esse argumento que eu falei, você ganhou de brinde que vale no caso geral, porque agora você provou. Tem que reduzir a esse caso daqui. Eu pensei que fosse fazer na articulagem, meu problema foi achar a primeira reta. Achar a primeira reta que era. Eu já tinha feito assim, justamente pegando o ponto daqui. Mas, de uma maneira geral, você pode. É que eu queria ver essa demonstração que você pegou um ponto qualquer. Eu nunca tinha feito, eu sentei lá e escrevi, acho que funciona. Eu conferi. Eu tenho que pegar um ponto aqui. Então, peguei um ponto aqui no meu hiperboloide, tem aqui A, vamos dizer, tem aqui A, B, C. Agora eu vou passar a reta por ele. Então agora eu vou pegar aqui um vetor alfa, beta, gama. E vou fazer a reta, né? Minha reta vai ser A, B, C, mais T, alfa, beta, gama. E isso dá x igual a mais t alfa, y igual a b mais t beta, z igual a c mais t gama. Vou substituir na equação, vai ter que satisfazer. Tem o A2 mais B2 menos C2 igual a 1 que vai morrer aqui. Vai te dar alguma coisa sobre. Vamos ver. Sobre esse, vai ter que ser, vai ficar uma coisa do segundo grau em t que vai ter que ser satisfeita para todo t. E aí vai zerar. Eu estou dizendo assim, eu peguei esse ponto, então, né, peguei esse ponto que vai estar no hiperboloide. Condição para estar no hiperboloide tem que satisfazer esse aqui. O meu ponto aqui é ABC. Agora eu pego um vetor aqui, alfa, beta, gama, e ele vai me dar uma reta. Então agora o
quero o seguinte, eu quero mostrar que existe algum, e eu espero achar dois vetores que satisfazem isso. Para todo T, essa reta vai estar nessa equação aqui. Oi. Professor, quando eu estava fazendo, eu pensei em fazer exatamente isso. Só que eu peguei um ponto, isso aí que você fez, mas quando eu fui substituir na equação para dizer que estava contido no termológico, eu não consegui chegar em conclusão nenhuma. Acabou que nem quando eu peguei o teste final, que eu fiquei captando se eu fosse chegar. Eu acho que Eu acho que dá. Olha só, vamos pegar isso aqui. Né? Então isso tem que satisfazer essa equação. Então eu vou ter que ter A mais T alfa ao quadrado mais B mais T beta ao quadrado mais menos C mais T gama ao quadrado igual a 1. Então aqui, ó, A2 mais B2 menos C2 igual a 1. Já cancelou isso aqui. Né? Então você fica aqui com 2 A alfa T mais, vou fazer assim, 2A alfa mais 2B beta menos 2C gama T mais alfa 2 mais beta 2 mais gama 2 T2 igual a 0. Para todo T. Aqui, depois você pode normalizar, porque você precisa só um vetor diretor para a sua reta. Né? Então, está claro? Oi? Menos G1, Menos G1. Esse erro se deixa, vai embora. Tá? A gente pode dar uma simplificada, vamos dizer, ter presente, né, que esse vetor aqui está aqui só para dar a reta. Então, você pode normalizar. Né? Eu normalizaria pensando da seguinte maneira. O gama igual a 0 daria um vetor horizontal. Não pode ter reta horizontal contida no hiperbolóide, porque as seções horizontais são círculos. Então a gente já pode dispensar e pode dizer, não, vamos botar gama maior que 0. Nem precisa ser só diferente de 0, porque, vamos dizer, você pode ter um gama maior que 0 e um gama menor que 0. Vamos dizer, quando você olha o vetor, esse aqui com gama maior que 0, o com gama menor que 0, estaria aqui, corresponde a um outro aqui com gama maior que 0. Então, você pode pensar sempre o vetor apontando para cima. Então, a gente pode supor gama maior que 0 e pode supor alfa 2 mais beta 2 igual a 1. Também não faz mal nenhum, porque você não pode ter reta vertical nesse caso. Né? Oi. Se você só, ali, por exemplo, tirasse nos três, por exemplo, tem evidência, aí a opção de T igual a 0... Primeira coisa que, bom, você pode garantir que, como é para todo T... E se você só subir T igual a 2A, que sobre alfa quadrado mais beta quadrado menos gama quadrado, já não está certo? Não, mas isso aí você achou um T, mas isso entendeu? Como é verdade para todo T, então os coeficientes têm que ser 0. Quer dizer, se isso vale para todo T, então você vai ter que ter, pode deixar aqui o T2, isso é uma coisa de segundo grau, que tem uma infinidade de raízes, então os coeficientes são 0. Repare, são argumentos, vamos dizer assim, você sabe que todo polinômio de grau n tem no máximo n raízes. Então você já não tem infinitas raízes, não precisa nem ter infinito, basta ter 3, os coeficientes são 0. Então os coeficientes são 0, então isso significa que A alfa mais B beta menos C gama igual a 0.
e que alfa 2 mais beta 2 menos gama 2 igual a zero. Aqui já deu que como alfa 2 mais beta 2 é igual a 1, né, já te deu o gama igual a mais ou menos 1 aqui. Tá? Então você pode botar gama igual a mais ou menos 1. Quer dizer, aqui você tem alfa 2 mais beta 2 igual a 1. Né? E aqui você tem a alfa mais b beta. Alfa, beta, Por que o alfa quadrado mais beta quadrado é igual a 1? Eu normalizei. Eu disse, porque eu peguei um vetor aqui. Então eu sei que ele não pode ser horizontal. Sim. Tá? Não pode ser horizontal porque a seção horizontal é um círculo. E ele não pode ser vertical também. Se ele fosse vertical, teria que ter uma reta contida, uma reta vertical contida aqui. Com certeza eu não tenho retas horizontais contidas nesse hiperboloide, nem retas verticais. Sim. Tá? Aí você pegou Então eu posso realmente supor qualquer- que o gama é diferente de zero, gradiente baixo é maior que zero, e aí eu posso, já que alfa e beta não são simultaneamente nulos, eu posso supor que alfa 2 mais beta 2 igual a 1. Quer dizer, eu estou pegando um vetor que tem, na verdade estou dizendo isso, o meu vetor tem que estar apontando assim. Mas você pode supor que você não pode excluir alguns casos. Se você supõe que alfa quadrado menos beta quadrado é você não está supondo que a norma do vetor é maior que 1? Você não ficou tendo uma coisa? Pô, mas como não é zero, eu preciso de um vetor em cada reta. Então, tá certo? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou aqui, eu pego os vetores nessa esfera, né, daqui, tá? Qualquer coisa nessa esfera. Só que eu já sei que esse círculo aqui está fora. Essa reta aqui está fora também, não tem retas verticais, então eu posso excluir esses caras aqui. E outra coisa, se eu pegar um vetor aqui, eu sempre tenho um irmão dele aqui que dá a mesma reta. Então eu posso pensar que eu tenho só o hemisfério norte, tá, com um furo no polo. Então eu posso passar o cilindro aqui e projetar todo mundo no cilindro. Então todos têm gama positivo e alfa 2 mais beta 2 igual a 1. Não precisa, mas Você está dizendo que qualquer vetor que pode. qualquer reta. Não, mas você achou no hiperboloide se você estiver contando esse círculo sem ser vertical ou horizontal. Quer dizer, uma reta contida no hiperboloide não pode ser horizontal, porque as seções verticais são círculos. Nem vertical, porque as seções verticais são pares de pontos. Só assunto que a componente plana tem tamanho mínimo. E aí você tem qualquer vetor, reta definida. Mas é isso, ó. Uma componente. Como matemáticos e engenheiros matemáticos, nós temos que olhar para esse hemisfério aqui e dizer, ó, se eu botar esse ponto aqui, e cada ponto eu projetar no cilindro assim, Sim, vai chegar em eu transformo esse hemisfério nesse ponto nesse cilindro aqui infinito. E com o nome eu posso dobrar. E aí, então, o que me importa é o seguinte, é que cada reta que eu tenho, que não é vertical, nem horizontal, passando por aqui, ela fura esse cilindro num ponto. Então, eu pego esse vetor aqui, que tem alfa 2 mais beta 2 igual a 1, tem gama maior que zero. Não sei se realmente facilita a minha vida, mas vamos supor que sim. A minha hipótese aqui também é que o A, B e C são positivos. Também posso normalizar aqui. Aliás, não posso não. Deixa lá, A, B e C não são nada. Né? Tá? Mas olha só, isso aqui tem uma figura, né? Eu estou querendo determinar, então, o alfa e o beta. Porque o gama já sai, ele é 1. Já ganhei, né? Porque
tem a ver com a geometria desse negócio, porque como é x2 mais y2 menos e2 igual a 1, o que está aparecendo aqui, né, é que os vetores que eu tenho tem uma componente horizontal, uma componente vertical, e isso faz 45 graus. As nossas duas retas vão fazer 45 graus. É razoável pela simetria que esse hiperboloide corresponda a retas com inclinação de 45 graus em relação ao horizontal. Não estou dizendo que é garantido, mas eu olho para esse lugar, dá para acreditar. Estou num caso bem especial. Então eu estou procurando, está aqui, alfa 2 mais beta 2, está aqui o alfa beta, alfa 2 mais beta 2 igual a 1, e eu tenho um vetor AB. Isso daqui, eu posso dizer que é mais ou menos. Aliás, o meu não, é C, né? É C, maior que zero. Né? Porque o gama é igual a 1, o C é maior que zero. Então, é só isso. Então, olha, eu estou dizendo que o vetor alfa beta escalar o vetor AB é igual a C, e esse C Você pegou na. não, desculpa, eu não disse isso. Eu estou sempre voltando no mesmo erro. É só C. É igual a C. Tá? Se você perde uma legenda. Se você perde uma legenda. Mas eu sei que A2 mais B2 é igual a 1 mais C2. Então, a raiz de A2 mais B2 é igual a raiz de 1 mais C2, que é maior que o módulo C. Isso deve ser importante aqui na história. Por quê? Porque eu estou pegando o vetor AB, tem um vetor AB em algum lugar aqui, né? Então, assim, tem o vetor AB, e sim, né? A norma, esse aqui também é maior que 1. O vetor AB furou aqui. E agora eu estou procurando um vetor alfa beta aqui, cujo produto escalar com AB dá C, que é menor, o tamanho ele é menor que isso aqui. É garantido agora, né? Porque quando eu botar alfa beta aqui, vai dar esse tamanho, que é menor que C. E quando eu botar aqui, vai dar menos esse tamanho. Então, aqui eu tenho de uma coisa maior, tá certo? Se eu fizer f de θ, vamos dizer, eu vou chamar alfa beta igual a cosseno θ, seno θ, θ variando de 0 a 2π, né? Então eu tenho certeza que f de θ, que é esse negócio aqui, alfa beta escalar AB, assume o valor, né, f de 0 é igual a raiz de A2 mais B2, que é quando eu... em vez de botar assim, na verdade, assim, vamos botar assim, f de um certo θ0, que é quando chegar nesse ângulo aqui. Eu podia ter começado aqui, mas vamos ser mais honestos, né? Tem um θ0 aqui. Quando eu chegar aqui, esse cara onde está na direção desse. O produto escalar é o módulo norma desse cara daqui. E a norma desse cara daqui é maior que o módulo C. E quando eu chegar em f de θ0 mais π, que está aqui, vai dar menos raiz de A2 mais B2, que é menor que menos módulo C. Então, com certeza,
eu vou ter solução para isso aqui. Quando eu achar uma solução aqui assim, produto escalar desse cara com esse, dá C, achei a solução. E eu vou ter a outra aqui. Tem duas soluções. Produto escalar no C, o que isso está significando? Tá legal? Repara que eu fiz uma pirueta aqui, né? Que foi o quê? Eu peguei o problema geométrico, traduzi algebricamente, caí no sistema linear. Aí no sistema linear, eu disse, não, mas esse sistema, na verdade, eu não quero achar o T. O que esse sistema está me dizendo, na verdade, o que eu tenho que me preocupar é isso aqui é igual a zero para todo T. Então, o que isso está me dizendo é que esse cara é zero e esse cara é zero. Aí eu olhei para isso e disse, opa, aqui tem... Eu estou querendo determinar alfa e beta, já que o gama já está feito aqui. Ele é 1. Né? Aqui eu já tenho gama igual a 1. Ao supor que alfa 2 mais beta 2 é igual a 1 e gama é maior que 0, eu achei que quando eu achar alfa e beta, o gama vai ser 1. Então, o gama está resolvido. Então, porque eu fiz, eu comecei aqui, eu peguei, então, voltando aqui no começo, eu peguei um ponto, um hiperboloide, ABC. Então, ele satisfaz isso aqui. Aí peguei um vetor qualquer, alfa, beta, gama, e disse, esse vetor eu aponto nele, pego esse ponto mais t vezes esse vetor, vai me dar uma reta. E essa reta eu quero que esteja no hiperboloide. Então, estar no hiperboloide significa o quê? Eu vou pegar o ponto da reta que vai ter. O ponto da reta vai ser isso, meu ABC mais t vezes alfa, beta, gama. Aí pego isso e substituo na equação hiperboloide. Dá isso. Simplificando, porque A2 mais B2 menos C2 é igual a 1, porque o ponto ABC está no hiperboloide, eu fico com isso aqui. Mas eu posso fazer, aí eu observei o seguinte, eu posso fazer a seguinte hipótese. Esse vetor alfa, beta, gama, em princípio é qualquer. Mas eu não preciso de todos os alfa, beta e gama, eu preciso de um para cada reta. Então, um para cada reta, claro, cada vetor tem ele e menos ele. Então, eu já posso ficar com o gama maior que 0. Mas, espera aí, o gama igual a 0. Aí, o gama igual a 0 daria retas horizontais. No hiperboloide não tem como conter retas horizontais. Então, posso eliminar o gama igual a 0. O alfa e beta ao mesmo tempo iguais a 0 daria um vetor vertical que também não tem. Vou parar para fazer isso, mas claramente se você fizer a conta, pegar uma reta vertical, ela vai cortar o hiperboloide no máximo 2 pontos. Então não está contigo. Então eu disse, então eu posso pensar que gama é positivo, não tem gama igual a 0 e não tem cara aqui. Então, em princípio, eu teria alfa 2 mais beta 2 mais gama 2 igual a 1, só que gama igual a 1 não serve e gama igual a 0 não serve. Mas eu não sei o que me deu, aqui foi meio... Eu pensei, acho que eu já tinha um pouco essa ideia de passar para o problema no plano. Mas, de qualquer maneira, a situação é essa daqui. Eu olho para cá, tenho isso, me dá essa equação. Isso daqui igual a 0 para todo t, é uma coisa de segundo grau, de t. Para dar 0 para todo t, esse coeficiente e esse aqui tem que ser 0. Então, eu passei para isto aqui. O que me diz que o gama 2
é do mesmo tamanho que o alfa 2 mais beta 2. O que significa que se eu olhar para esse vetor com uma componente horizontal e uma vertical, né, se eu olhar para a componente horizontal aqui como alfa beta e a componente vertical como gama, esses dois são do mesmo tamanho. Então eu tenho as retas que eu vou achar têm inclinação 45 graus. E aí eu pensei assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu normalizo, já que é assim, né? Eu boto esse cara aqui igual a 1, ver se qualquer coisa não fizer. Em vez de eu ficar com qualquer coisa aqui, tá, e eu boto esse daqui de tamanho 1 também. O gama foi arbitrário. O gama era maior que 0, eu só tinha que ele era maior que 0. Aí eu disse, não, vou botar ele igual a 1, porque aí ficou alfa 2 mais beta 2 igual a 1, eu estou no círculo. Mas pode ser menos 1. Podia, mas eu já tinha eliminado o gama negativo. Né? Porque eu disse, ó, eu tenho vetores, eu estou no ponto ABC e eu vou passar as retas por ABC. Então eu já eliminei as retas horizontais, porque elas não podem estar contidas no hiperboloide. Então se eu tenho retas inclinadas, tanto faz eu pegar ela andando daqui para lá, como andando daqui para cá. As que andam daqui para cá tem gama negativo, e as que andam daqui para cá tem gama positivo. Então eu peguei o gama positivo. É a mesma reta. E o gama, a reta vertical está fora. Então, alfa e beta iguais a 0 também não serve. Então, eu posso supor que alfa e beta são diferentes de 0 e gama é maior que 0. Mas aí eu disse, eu posso ainda, eu posso supor alfa 2 mais beta 2 mais gama 2 igual a 1, que é a esfera. Ou eu posso supor alfa 2 mais beta 2 igual a 1 e gama maior que 0, que é o cilindro. Agora eu estou bem justificado para pegar o cilindro, porque eu já sei que o gama, na verdade aqui não, o gama 2 é alfa 2 mais beta 2. Então o gama, o tamanho dele é o mesmo que o alfa beta. Então eu tenho uma coisa assim. Então eu disse, não, então eu vou fazer esse igual a 1 e esse de normal 1. Está tranquilo. Aí eu estou com esse sistema aqui, então alfa 2 mais beta 2 igual a 1, A alfa mais B beta igual a C. Foi, mas mesmo que eu não fizesse isso, eu tinha alfa 2 mais beta 2 maior que 0, estritamente maior, e gama 2 igual a alfa 2 mais beta 2. Então, eu estou ainda com um jogo muito grande, né? Quer dizer, eu poderia ter dito, não, eu ainda vou manter, mas quando eu estou nesse momento, não é mais razoável pensar que alfa 2 mais beta 2 mais gama 2 é igual a 1. Porque aí, entendeu? Algebricamente não está bom, né? Oi. Cara, eu estava vendo, professor, que assim, você seguiu um procedimento completamente diferente do que eu fiz, mas chegou exatamente no mesmo resultado. Eu cheguei em uma série de uma família de retas, né, com a inclinação 1, e que são uma família de retas que cosseno retas no teto. Deu exatamente. Exatamente. Mas é interessante que aqui eu estou num ponto qualquer. Estou num ponto qualquer, não estou embaixo. Aliás, acho que é a primeira vez que eu faço assim. Estou num ponto qualquer e estou chegando nisso. Mas eu ainda preciso saber se isso aqui tem solução. Né? O A, o B e o C são dados, eles satisfazem apenas isso daqui. E eu estou procurando solução disso aqui. Aí eu digo, peraí, mas isso tem uma interpretação geométrica. Quer dizer, eu estou... Porque aí, nesse sistema, alfa 2 mais beta 2 aí embaixo, essa expressão veio da onde? Veio daqui, ó. Esse coeficiente
Peraí, deixa eu limpar um pouco o quadro aqui, né? Eu peguei essa reta daqui, eu peguei o ponto, voltar aqui. Eu estou aqui no hiperboloide, peguei um ponto ABC, peguei um vetor alfa, beta, gama e fiz essa reta. ABC mais T, alfa, beta, gama. Aí a equação do hiperboloide é x2 mais y2 menos v2 igual a 1, porque eu normalizei. Disse, ó, basta eu fazer esse caso. Então, ABC satisfaz isso aqui, A2 mais B2 menos C2 é igual a 1. E esse cara daqui é qualquer vetor não nulo. Aí eu disse, tá, é qualquer vetor não nulo, mas eu vou botar uma esfera aqui e basta pegar vetores de norma 1, por exemplo, nessa esfera. E, na verdade, toda vez que eu pegar assim, toda vez que eu pegar esse cara daqui e pegar esse aqui, dá a mesma regra. Então, eu posso pensar o meu gama positivo. Tá? Esse aqui para baixo. Gama 0 não tem, porque reta horizontal não tem. E gama 1, quer dizer, alfa e beta iguais a 0 também não tem, porque reta vertical não tem. Era isso. Aí eu peguei esse negócio aqui e substituí nessa equação. Esse aqui tem que estar satisfazendo essa equação para todo Q. Me dá isso aqui. Aí eu simplesmente coleto A2 mais B2 menos C2 igual a 1 e sobra isso. Se isso é zero para todo T, então os coeficientes, um polinômio em T que tem infinitas raízes, então ele é nulo. Isso é zero e isso é zero. Então agora, repare, eu fui catar lá o conhecimento de álgebra para dizer, o que importa agora é isso aqui. É bom porque sumiu o T e as minhas variáveis, o A, B e C são conhecidas, as variáveis são alfa, beta e gama. Aí daqui, ó, eu olho daqui e digo, opa, isso daqui é alfa 2, quer dizer, é gama 2 igual a alfa 2 mais beta 2. Isso tem um desenho, né? O alfa beta corresponde à componente horizontal aqui, deixa eu botar aqui o 0, 0 gama, é a componente vertical do meu vetor. É assim. Quando eu digo que esse tamanho é igual a esse, eu estou dizendo que esse ângulo é 45 graus. Alfa beta é beta 0. Tá? Então, eu vou normalizar, vou dizer, esse cara daqui vai ser. Né? Na verdade, estou dizendo então, aqui eu ando no círculo assim, e pode ser o círculo unitário, e para cada vetor do círculo unitário eu tenho. Tá? Se esse cara fosse tamanho raiz de 2, significaria ser tamanho 1, esse tamanho 1. Então, vou dizer, então, ó, esse cara aqui agora vai ser 1. Eu posso fazer isso porque o alfa beta não é identicamente nulo. Eu estou pegando, isso só funciona, né, porque nessas condições o alfa beta identicamente nulo significaria o gama identicamente nulo. Até, eu sabia isso a priori, agora eu sei que não pode, porque eu não quero vetor 0, 0, 0. Então alfa beta é diferente de 0. Então, eu posso fazer, normalizar esse vetor dessa maneira. Faço gama igual a 1 e alfa 2 mais beta 2 igual a 1. E aí, o meu sistema passou a ser isso. Alfa 2 mais beta 2 igual a 1. A alfa mais B beta igual a C gama. Então, eu posso tirar aqui o gama. Variável gama desapareceu. E eu tenho um problema determinar alfa beta com duas equações e duas incógnitas.
Aí ele, opa, estou no plano, vou fazer um desenho. Então aí, o momento que agora eu vou desenhar outra. Na verdade, você tem até mais uma equação que você poderia usar. Aquela do A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado é igual. Eu vou usar, porque ela me dá uma informação, né? Vou botar aqui, A2 mais B2 igual a 1 mais C2 é super importante. Porque aqui, ó, o meu desenho é o seguinte, alfa beta está no círculo unitário agora, aqui é o plano alfa beta. Tá? Eu quero determinar um cara aqui. Aí eu tenho o vetor AB. E isso aqui está dizendo que o produto escalar do alfa beta, isso aqui está dizendo que ele está no círculo unitário. Isso aqui está dizendo que o produto escalar dele por AB é C. Como esses caras são unitários, eu tenho que... Está claro que tem solução. Mas eu sei que esse vetor AB, olha o quadrado da norma dele aqui, é 1 mais C2, então é maior que 1. Crucial. Por quê? Porque aqui está o vetor AB. Porque eu estou dizendo que o produto escalar, quer dizer, o tamanho desse, que é 1, vezes o tamanho desse, vezes o cosseno do ângulo é C. Já que se esse C fosse... não sei, né? Quer dizer, se esse C fosse grande então, primeira coisa é isso, o AB está aqui. Tá? Agora, está claro o seguinte, que esse produto escalar, na hora que o AB percorrer esse círculo, está entre esse tamanho e menos esse tamanho. Quer dizer, se eu fizer... Então, aqui eu posso fazer assim, né? Posso pensar assim, alfa beta é igual a cosseno θ seno θ. O AB é igual a norma de AB vezes um cosseno θ0 seno θ0. θ0, então, é esse número aqui. Então, ó, se eu fizer f de θ, que é igual a alfa beta escalar AB, isso vai dar o quê? Isso aqui é igual a norma de alfa beta, que é 1, norma de AB, que é norma de AB, vezes o cosseno de θ menos θ0. Norma de alfa. A gente tinha feito alguma coisa aqui, norma de AB. Tá aqui, eu pergunto. Não. Hã? A norma de alfa beta é 1. Sim. Eu posso botar 1 mais C2 aqui, né? Vamos botar 1 mais C2. 1 mais C2. Vamos fazer o seguinte, na verdade. Raiz disso, né? Raiz de 1 mais C2. Eu posso botar isso daqui, já que eu estou botando θ0 aqui, eu posso botar cosseno θ0 mais θ, seno θ0 mais θ, com θ variando de 0 a 2π. Podia ser aberto. E aqui eu tenho cosseno. O θ varia de 2π
Não, porque eu estou fazendo θ zero mais θ. Então, eu estou começando aqui. Estou começando com θ igual a zero. E quando θ for 2π, eu voltei aqui. Tá? Então, é isso aqui. Então, eu tenho... A minha questão é se isso daqui vai dar C. Quantas vezes vai dar C? Vai dar... Tem quatro soluções, só que duas são a mesma. E eu tenho 4 soluções por causa disso, né? Isso é igual a C. Esse cara daqui é maior que 1. Isso tudo é igual a C. Hã? Tudo é igual a C. Então eu quero f de θ igual a C. Então eu sei que f de 0 é igual a raiz de 1 mais C2, que é maior que C. E f de π é igual a menos raiz de 1 mais C2, que é menor que C. Tenho solução. Função contínua, teorema do intermediário, todos os teoremas da matemática, predileto, eu tenho o intermediário. Porque ele é o teorema mais simples, se simples diz, que o número existe, que o problema tem solução. Em situações, às vezes, mega complicadas, você tem um parâmetro que não é muito comum, tem um parâmetro que varia, e aí tem um negócio ao qual você associa um número, e aí uma coisa contínua, positiva aqui, negativa. Aí o seu mostrou que tem um C que satisfaz isso aí. Tem um θ. Na verdade, vamos ver, na verdade, se você olhar geometricamente, o produto escalar de alfa beta por esse cara igual a C, vamos dizer, ele vai variar desse produto escalar aqui que vai dar o C, e ele vai varrendo, vai dar zero aqui, vai ter então, uma situação que vai dar C, e uma outra situação agora sim, que vai dar menos C. Aqui o caso C positivo. Então, C e menos C. Sendo que esse cara daqui e esse são basicamente o mesmo cara, tem que pensar assim. Na verdade, você vai ter, estou sem quatro soluções. Será que são 4 mesmo? Eu pensei 4 porque eu fiz Uma para cá que não imposta, outra para cá e não imposta. Exato. Mas em princípio aqui tinha todas as retas já, né? São 4 soluções que você as soluções para um ponto, né? E aí você faz aquilo aqui igual a C, você tem cosseno de θ é C sobre 1 mais C ao quadrado, só que aí essa raiz na teoria pode ser positivo ou negativo. Sim, porque eu estou conseguindo 4 pares de alfa beta. Para cada um deles eu tenho um gama. Será que estou achando 4 retas? Já 4 acertos são pelo menos 2. É claro que em qualquer circunstância eu posso argumentar que se eu tiver 4 retas, poderia ser, né? Tem 4 Não é, mas como é que eu elimino? Vai ter θ aqui positivo, aí o θ que está 180 graus, aí vai ter o outro θ, e aí o θ também é 180 graus, vai dar 2 retas. Não, peraí, porque... Será que isso não está muito Deixa eu só... Eu estou aqui no espaço. Aí eu achei aqui uma reta assim. Tem essa reta assim aqui.
e tem aqui, quer dizer, uma outra reta assim e uma outra reta assim. Não seria isso, não seria o outro vetor é coincidente com a outra reta. Não, porque esse vetor aqui tem um gama aqui. Esse outro daqui tem outro gama aqui. Aí o outro θ encaixa exatamente na outra reta e o outro. Mas aqui o gama é positivo, né? Será que eu botei alfabeto demais aqui? Não, né? Não, com gama positivo eu tenho uma reta assim. O outro aqui eu tenho a reta assim. Aqui eu tenho outra reta. Será que... Não, peraí, porque eu acho que o número de soluções não é 4, né? Na verdade, o número de soluções não é 4, tá certo? Porque aqui, o valor positivo, vamos dizer, se o C é positivo, eu só tenho 2. Porque essas aqui seria o mesmo C, mas o C tem um sinal. Então, se o C é positivo, eu tenho essas 2. Se o C é negativo, eu tenho essas 2. Sim, foi o que eu falei. Então, na verdade, você tem 2 positivos assim, então eu tenho um θ, certo? Aí eu tenho uma reta. Aí eu tenho outro θ, eu tenho outra reta. Aí eu tenho o próximo θ, que vai estar 180 graus do primeiro θ. Não, mas não é isso, é porque esse cara não existe, essa solução. Porque o C, ó, aqui tem uma igualdade C, o C tem um sinal. Então o sinal me dá ou essas duas soluções ou essas duas. Se o C é positivo, só tem essas duas. Se o C é negativo, tem outras duas. Então são 4 retas só aqui. Não, são duas. Não são 4 retas. Porque olha só, isso aqui é o problema gesto. Isso daqui tem que ser igual a C. Então eu tenho aqui esse vetor. Para cada número, porque isso aqui, né, eu tenho esse vetor. O produto escalar com esse vetor igual a tanto, vai me dando famílias de retas aqui. Cada uma corresponde a um número. O meu C é um número. Então não importa se ele é positivo ou negativo. A única coisa que importa é que ele me dá alguma coisa que está aqui. Essas retas de cá dão coisas que a álgebra não permite. Então eu tenho uma reta que me dá duas soluções. Mas eu acho interessante que o Paulo fez uma solução totalmente geométrica, mas que de alguma maneira se socorre daquela argumentação algébrica inicial, que também é geométrica, né? Você dizer, não, um hiperboloide, você sempre pode normalizar, porque não pode esquecer, o hiperboloide é algébrico. Aí a gente normaliza ele, primeiro só com mudanças de eixos, em seguida, com uma mudança de escala, ele virou um hiperboloide, vamos dizer, um hiperboloide de revolução a partir de uma hipérbole equilátera. E aí o problema é só esse. Tá. Aí Paulo fez a solução totalmente geométrica. Aí eu peguei e vou fazer a solução totalmente algébrica. Só que eu fiz umas correções algébricas, que eu podia ter argumentado algebricamente só, mas elas têm tradução geométrica. E no fim eu olhei para isso, claro, eu podia ter feito algebricamente, se eu fosse um computador. Pode ser que no futuro, quando os computadores estiverem resolvendo os problemas e tudo, vão fazer soluções totalmente algébricas que a gente não vai nem entender. Só acreditar. Mas aqui tem uma interpretação geométrica que não tem mais a ver com a geometria original, que foi no plano, mas que usei aqui para enxergar o que estava acontecendo. E enxergar, né, que se eu tivesse esquecido, porque essa hipótese estava jogada fora. O Vitor mandou trazê-la de volta, eu trouxe, mas se ela tivesse ficado esquecida, eu dizia, caramba, como é que eu garanto que esse negócio vai ter solução mesmo?
Aí tinha que buscar. E se eu quiser a solução, a relação real? Se eu substituísse o C ali dentro, trocasse botasse um beta em função de alfa e o C em função de AD, trocar. Ia dar também, ia dar. Talvez desse mais trabalho. Mas tem situações algébricas em que você. Peraí, aqui eu não preciso. Inclusive a simplificação, ela não precisa ser de origem geométrica. Porque ela pode ser da sua experiência com o problema. Não, peraí, no meu problema, o que importa é isso. Então, posso trazer isso aqui para uma simplificação nas minhas contas. Bom, então rendeu esse problema. Tem um outro problema que eu coloquei de sacanagem, não sei se vocês entraram na pilha. Aquele que vai ser visto da zero face? O segundo. Porque eu botei uma coisa do tipo AX mais BY mais C vezes AX mais BY mais B igual a zero. E você pode fazer, ligar a maquininha, multiplica. Tinha o DNZ também. Assim, vai ser. Aliás, eu não devia, depois eu pensei, não devia ter posto por dizer. Por quê? Porque. O problema me lembro quais eram os números. Eu também não lembro de cabeça. Alguém tem aí? Mas eram duas equações assim. Calma, como que resolver essa aqui? Tá, vamos botar aqui assim. Mais CZ mais D1. É isso aqui, ó. X menos 2y mais 3z menos 1. E o outro é 4y menos 6z menos 2x mais 3. Igual a zero. Igual a zero. Esse vai ver que não Então já tem uma pequena sacanagem aqui, né? Que você pode ver que isso daqui é 2 vezes menos 2 vezes isso aqui. Mas esse cara daqui não corresponde. Mas a coisa, vamos ver, para olhar que tipo de cone que é essa, você liga a máquina, multiplica, mete lá no algoritmo e faz. Então você pode dizer, olha, isso é zero. É produto de dois fatores. Então, ou isso daqui igual a zero, ou isso daqui igual a zero. Na interseção, os dois. Isso igual a zero é um plano. Isso igual a zero é outro plano. Então, são um par de planos. E são paralelos, porque esse daqui é perpendicular ao vetor 1, menos 2, 3. E esse daqui é perpendicular ao vetor menos 2, 4, menos 6, que é igual a menos 2 vezes 1, menos 2, 3. Então, são dois planos. Esse cara aqui não é menos 2 vezes esse, então essa equação e essa, vamos dizer, isso daqui vai dar, essa daqui dá isso e essa daqui vai dar x menos 2y mais 3z menos 3 meios vezes menos 2. Então, na verdade, eu posso botar isso, esse vezes esse menos 2 eu jogo fora, igual a zero. E aí eu tenho um plano perpendicular a esse vetor, outro plano perpendicular a esse vetor, só que eles são diferentes, porque o vetor está aqui, ó. Esse aqui é o vetor 1, menos 2, 3. Aí o plano 1 está dizendo, são os caras cujo produto escalar, que esse cara é igual a 1. Aqui. E o outro está dizendo que são os caras cujo produto escalar, que esse cara é 3 meios. Aqui. Então aqui é o plano alfa 1 e aqui o plano alfa 2. São dois planos paralelos. Se eu quisesse realmente ser... quer dizer, isso daqui corresponde a dizer x menos 2y mais 3y.
isso igual a zero, isso igual a zero é o mesmo que isso igual a zero. Que é o mesmo que isso daqui igual a 3 meios. Que é o mesmo que dizer que x, y, z escalar esse cara daqui. Então aqui, ó, aqui é a origem, né? 0, 0, 0. Esse aqui é o x, y, z. Esse cara daqui, escalar esse daqui, dá o 1. Na verdade, esse cara aqui é maiorzinho, né? Não, o produto escalar desse por esse dá 1, e o produto escalar desse por esse mesmo dá 3 meios. Tá? Quer dizer, plano, equação de plano, importante isso, né? No plano, fixei um vetor V0. Aí eu digo, pega o conjunto dos V tais que V escalar V0 igual a um certo A. Significa o quê? Eu pego V, tamanho de V0, cosseno desse ângulo, dá essa projeção aqui, então, dá o tamanho desse vetor vezes o cosseno desse ângulo, que é o vezes o V0 dá A. Então, para dois caras darem o mesmo A aqui, eles têm que ter a mesma projeção aqui. Porque o produto escalar de V para o V0 é o tamanho da projeção vezes o tamanho do V0. Então, dá uma reta aqui que corresponde a A. Se eu botar a mesma coisa dos V, tais que V, V0. Há uma distância perpendicular. O A não é essa distância aqui, porque o V0 não necessariamente é norma 1. Mas se ele tivesse norma 1, seria essa distância exatamente, como sinal. Tá? Agora, se eu boto B, é outro plano perpendicular aqui, com um tamanho aqui que corresponde ao B. Para cá são os positivos, para cá são os negativos. Ó, porque V escalar V0 é norma de V0 vezes a projeção de V em V0. Então, assim, muito entre aspas. Você pega o V aqui, projeta nessa direção. Então, para esse produto dar sempre o mesmo valor, eu preciso que essa projeção seja sempre a mesma. Então, esse cara tem que ficar aqui. Isso é um A, isso é um B. Então, tá? Você já ganhou metade, 1/3 do curso de programação linear, da teoria do curso de programação linear. Mas eu entendo isso como são planos. São retas. Agora, se for no espaço, são planos. Tá certo? Na reta, no plano são retas. No espaço são planos. Agora, quando você projeta, todos os pontos que se projetam nesse mesmo lugar aqui, estão num plano aqui. Agora você está projetando em cima dessa reta. Se for em Rn, você vai ter um hiperplano, uma coisa de dimensão n-1. Quando eu fiz essa questão, eu não me entendi como bater a representação 2, da 0, eu multipliquei tudo, aí eu juntei os termos, botei na forma matricial lá, do produto escalar de transformação. Só aí, autovetor, autovalor, foi embora. Só que aí no final, quando eu terminei tudo, sobrou um termo quadrático em Z, que aí como via só que tipo de quadrático que era tipo, deu algo como se fosse um cilindro parabólico, sabe? Tipo, aí eu Deve ter algum erro, porque tipicamente nessa situação você vai ter, enfim, uma coisa tipo Z2. Vamos dizer, você vai ter, vamos dizer, vai ter uma coisa assim, Z menos A, Z menos B. Eu achei o negócio tipo Z2,
Tinha uma X menos BY ainda. Mas tudo bem, mas está no. Como é que é? Z2? Z2 e temos AX menos BY menos CZ, também só como tem isso, temos um D quadrado. Igual aqui. A um D. Um D ainda de cima? Enxergando. E umas coisas assim, tem um negócio que tem uma falsa coordenada que você pode eliminar. Não estou com a ideia. Parece uma coordenada que some. É porque tem uma. Eu não fiz todos os detalhes da conversão e tal. Né? Realmente tem, nesse tipo de caso, tem uma coisa que dá uma certa impressão que tem ainda uma coordenada sobrando que dá para eliminar, mas não estou vendo como eliminaria. Teve como falou, né? Só que 2 era 0 e 1 era 28. Aí que era um termo que eu coloquei que ela falou que ia multiplicar que fosse o quadrado, ficou com o tempo quadrado de que eu estou matriz de 0. Com o último termo à direita e embaixo igual a 28. Aí você deu todos os termos quadrados. É por isso que eu fiz do outro jeito. Não, eu nem vi, porque tipo, desse jeito errado. Então as coisas igual a 0, vou usar isso só, eu vi que dava para fazer aqui. Bom, né? Tá lá no teste do professor. Não, tá lá no. Vou lá, mas eu poderia pensar que está errado, mas eu não ouso. Teria que rodar. As contas já estão certas. Eu confio as contas. Não, por exemplo, eu posso as contas erradas, mas não necessariamente, porque eu acho que ainda, nessa situação você ainda pode fazer uma manipulação. Teria que rodar, eu acho. Menos evidente, que eu não estou atentando para ela agora. Mas, de qualquer maneira, a ideia aqui foi meio. Dá uma olhada antes de fazer as contas. É um pouco a diferença entre o matemático e o físico. O físico adora fazer as contas. O matemático tem um certo. É meio. Não é chique fazer as contas. Então, eu fico olhando, pensa uma semana para não fazer 1 hora de conta. Uma ideia genial e eu preciso fazer as coisas. Então, acho que aqui ainda deve ter alguma coisinha. Bom, de qualquer maneira, aqui foi para dizer, como matemático, você tem que olhar e dizer, peraí, vamos fazer uma coisa. E tinha uma terceira questão. Era para falar sobre a Calcular. Eu achei que ele ia botar a mão na massa e fazer. Esqueci, são igual. Esse daqui tem, vamos ver. E o foco das x igual a 1. Em princípio, né, também, o negócio é você trazer o jiu-jitsu, né? Certo? Lutador de jiu-jitsu, a primeira coisa, na hora de sair no chão, e lá no chão eu vou ganhar a luta. Então aqui
vamos dizer, você traz para cá, Foi o que eu fiz. e aí você tem lá, você tem o A, o B, o C e tal. Como aqui tem uma simetria que permite pelo menos você dizer, ó, Sim, é uma tá aqui. quadrada. Então, esse daqui, Gira assim, essa distância é raiz. esse daqui é o A, né? E como é uma hipérbole equilátera, esse daqui é o B, esse daqui é o C. Então esse cara aqui é raiz de 2, esse aqui é 2, então você tem o C aqui, né, que é raiz de 2. Raiz de 2, raiz de 2, esse é o foco aqui, e agora tem que. Porque no caso da hipérbole, quando a gente faz a conta, né, você fica com uma coisa assim, e você fica com x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, mas esse B2 aqui é C2 menos A2, quer dizer, o C, esse tamanho daqui é o C, esse tamanho daqui é o A. Então, se você levantar aqui esse daqui vai ser o B, e o C está aqui de novo. Bom, aqui você pode mandar um cálculo aqui no limite para ver que essa reta é assintótica. Você tira aqui, né, y2 sobre b2 é igual a x2 sobre a2 menos 1, aí multiplica, né? Então você y igual a mais ou menos b raiz de x2 menos A2, isso, b sobre a, e aí você vai ter que, isso é uma, você pode escrever isso aqui ainda, né? B sobre A, X, bom, mais ou menos B sobre AX, 1 menos A2 sobre X2, isso daqui tende a 1, então isso aqui é a reta Y, daqui para cá, então é a reta Y igual a mais ou menos B sobre AX, uma é essa, outra é essa daqui, mais uma coisinha que tende a zero. Então, essa coisa daqui é sintótica a essa daqui. Bom, então é isso. Aqui eu sei. E a geratriz tem que estar em algum lugar, as geratrizes tem que estar em algum lugar aqui assim, que você pode obter por esses dois pontos aqui. Você pode chamar de D esse negócio daqui e usar aqui A menos D. A menos D não. C. A menos. Vamos dizer assim. Essa hipérbole aqui. Bom, a gente pode usar também a informação, né, que a excentricidade é igual a C sobre A. Pode deduzir isso também, mas a excentricidade é C sobre A. Então você agora diz, bom, eu tenho um ponto, tenho o cara aqui,
e eu estou procurando um ponto aqui nesse eixo. Então, esse ponto aqui, essa distância, que é C menos A, é a distância a esse cara aqui, dividido por A menos D, que é a distância, a diretriz que eu estou considerando, é igual a C sobre A. Esse é o valor de D. Espero que esteja tudo certo. AC menos A2 igual a AC menos DC. Então, C é igual a A2. Eu quero D. D igual a A2 sobre C. E na verdade tem um outro menos ele aqui. Então, se tem esse tamanho, aqui você é só marcar ele aqui. Não precisa, você não precisa trazer aí perto para cá para o chão. Sei lá, ter feito essa conta uma vez na vida. Hã? Não, fiz, sei fazer. Eu nunca fiz nada. Mas eu acredito. Mas entendeu? Foi ele que não tá feio. Vou botar um pente aqui, daí ele chegou na Tá feio, eu vou começar a pegar, usar operacional. Não, a gente fez uma foto, achou que tava feio, botou um pente aqui. Daí, companheiro, tem tempo ainda? Quantos vídeos? Não, na época. 11h46. Tem perguntas aqui, assim? Vale a pena dar uma pensada lá na questão que o Romanico levantou. E aí, eu não vou tentar fazer isso agora não, porque eu acho que eu vou errar. Eu estou me recuperando. Não vou falar nada que vai sair na aula. Só depois eu falo. Mas então, a gente está fechando as cônicas e as quádricas. Tem essa questão do teorema espectral ainda, que não sei se quanto nós. Não sei, que a gente tem essa semana, agora, quarta-feira e segunda. Estou falando. Não, mas eu estou falando de maneira, vamos dizer, ainda R2 e R3. Né? Teoria espectral para mim é que a gente fazia lá em quântica, fazer operadores aí 20 anos. Tudo bem. Aliás, tem uma coisa interessante, eu vou parar. Vamos ver, a ideia agora é que está começando a ter um espectral. Depois, a minha ideia é pegar um pouco de álgebra linear. E tem uma coisa interessante, que é o teorema espectral, ele é fortemente, uma presença enorme na matemática nos últimos 2 séculos, a partir do trabalho de Fourier, depois com a mecânica quântica e tal, e está ligado ao operador de Laplace, né, a divergência do gradiente de U, que aí aparece na equação do calor, na equação da onda, então aparece nas ondas eletromagnéticas, depois reaparece na mecânica quântica, bom, aí na eletrônica, todo o processamento de sinais está ligado a isso. Então, tem o teorema espectral, é o cara aqui. Mas nós estamos vivendo tempos agora que nós temos operadores lineares que não necessariamente tem a ver com isso.
ciência de dados. E tem um outro teorema semelhante a esse, que é a decomposição de valores singulares, que é parecido com o teorema espectral, que eu quero também enfatizar. O teorema espectral ele exige um tipo particular de operador, matriz simétrica. A decomposição de valores singulares vale a qualquer matriz. E a diferença, a questão é a seguinte: no teorema espectral, você tem um A do espaço nele mesmo. E aí você, a hipótese é que A de U escalar V é igual a U escalar A de V para todos U e V, que corresponde à matriz transposta ser igual a A, no caso real. Você está aqui para nos lembrar que o caso complexo é importante também. Tá? Mas tem uma hipótese aqui, tem isso, tem outra hipótese restritiva, e aí você tem o seguinte: você consegue, vamos dizer, aqui no plano, você consegue achar um vetor aqui, V1, tal que A de V1 é assim, e um vetor V2 perpendicular a ele, pode supor os dois unitários, tal que o A de V2. Mas aí, nesse caso, ele tem que ser unitário, né? Para saber o espectral. Não, tudo bem, você tem uma base ortogonal de autovetores, mas você pode normalizar. Por exemplo, quando você faz série de Fourier, você pega os senos e cossenos que não são unitários. Não, mas no caso do teorema espectral, ele não garante que a base tem que ser ortonormal. Sim, mas eu estou dizendo que isso não é o fundamental, porque o ortonormal, se você tem uma base ortogonal, é só você pegar cada vetor e dividir pela norma dele, você tem uma base ortonormal. Então, esse não é o problema. Mas vamos dizer, você tem esses caras aqui de norma 1, e aí o A de V1 aqui, o A de V2 aqui. Quer dizer, o A de V1 é um certo lambda 1 V1, e o A de V2 é um certo lambda 2 V2. E foi esse teorema que a gente usou, que a gente demonstrou para dizer, ó, quando eu tenho lá a equação em segundo grau, 3 dimensões, eu tenho uma matriz 3x3 simétrica, com um operador assim e tal, é isso. Agora, a decomposição de valores singulares, ela, em princípio, é assim: você tem uma transformação A de E em F. Nos dois casos, eles têm produto escalar. E o F não precisa ser igual ao F. Aí tem uma série de coisas, mas o núcleo dele, a questão central, porque aqui você sempre, quando você tem uma transformação linear desse espaço e desse, você tem o teorema do núcleo da imagem, você já tem linear, que é o seguinte, né? Tem aqui a origem, aí tem aqui o núcleo de A. Esses caras todos vão aqui em zero. Isso quando tem dimensão maior que o F. Ou então quando mas vamos ver, vamos supor que eles têm dimensões, não importa, mas tem um núcleo de A aqui que pode ser, vamos supor que é não trivial para ter graça. Aí você pega um espaço transversal a ele e você tem uma bijeção com a imagem aqui. Então o que acontece? Esses caras aqui vão todos para o saco. E aqui eu pego um espaço assim que vai estar em bijeção com esse. Eu pego um espaço ortogonal aqui. E aí esses... Vou botar a imagem aqui para criar ilusões.
Então, esse cara que é ortogonal ao núcleo está em bijeção com esse daqui. E o resto, ó, os caras aqui não existem, ninguém chegou neles. Foi a festa, não rolou nada, vai lá. Esses daqui, todos caíram aqui, no saco. E o que importa dessa transformação é essa transformação A do núcleo de A ortogonal na imagem de A, que por construção é bijeção. Então, o que o teorema diz, na verdade, né, é que você pega uma bijeção linear e aí você tem aqui no domínio, pega a esfera unitária, aqui a esfera unitária assim, e você tem uma base ortonormal aqui, vamos ver um. E vou botar o V2 assim. V2 assim. E aí, correspondendo a ela, você tem uma base ortonormal aqui. O e o 2, tal que a imagem do V1 é um sigma 1, U1. E a imagem do V2 é um certo sigma 2, V2. E aqui não custa nada, você pode normalizar isso de maneira que os sigmas sejam positivos e o primeiro é maior, o segundo é menor. E é isso que diz, entendeu? Você não tem mais, não é mais o mesmo cara. Tem inclusive uma demonstração bonitinha, que eu vi, que você vai rodando aqui, porque quando você roda, vai rodando aqui, em princípio você pega esses dois caras aqui, a imagem aqui pode estar assim, né? Então você vai rodando aqui, essa coisa vai mudando. Aí tem uma hora que você chega nessa posição que fica perpendicular aqui. E isso vale em dimensão maior. Embora a demonstração do ir rodando não seja evidente como fazer. Então a diferença aqui é essa aqui. Nessa situação aqui, você tem uma base ortonormal aqui, que é elevada numa base ortonormal aqui, multiplicando. O resto da base ortonormal aqui vai todo em zero. Então, vai também alguma coisa. Você pode completar uma base ortonormal aqui também na imagem e no fim você fica com uma matriz, que tem uma parte assim, de sigma 1, sigma K, 0, 0, 0. Se não for lambda, não é alto valor. Hã? Se não for lambda, não pode ser alto valor. No caso do teorema espectral, é alto valor, chama lambda. No caso da decomposição de valores singulares, é um valor singular, chama sigma. Então, são dois teoremas muito... Isso aí remete à cadeia de Markov, né? Hã? Uma cadeia de Markov. Cadeia de Markov? Porque tem aquela história de sempre entender esses eixos, que são os eixos que têm os autovalores desse tipo de transformação linear. Não, mas na cadeia de Markov é um caso especial que você tem uma transformação linear que tem um... isso eu tenho uma demonstração, tem um filme que eu ainda eu não botei porque eu não publiquei, mas é uma demonstração muito bonitinha que você vê o negócio encolher e tem lá um ponto fixo. A gente vai fazer de cadeia de Markov. Então, só para dizer assim, que vou encaminhar agora um tempo, entre a segunda e a terceira prova, eu estou fazendo um pouco de álgebra linear para lidar com essas coisas. Mas, por enquanto, eu não sei o que vai ser mais. A gente continuar na escada.